Olá pessoal, mais um episódio do Filosofia de Boteco. Nesta terceira temporada, eu, Kikiteu, estarei trazendo para vocês no episódio de hoje, talvez o pensador, na minha modesta opinião, que tive contato, mais difícil, mais prolixo, mais denso, mais cabeludo que já vi, e tentarei diluir para vocês, visando que vocês conheçam, busquem ir atrás dele para ver o tamanho do monstro que ele é. Estou falando do filósofo da dialética, filósofo do espírito absoluto e da história em movimento. Estou falando, é claro, dele, George William Friedrich Hegel. E hoje é o dia de bater um papo sobre o cara que é mais complicado de todos os tempos, por assim dizer. Talvez poucas pessoas são tão profundas, tão prolixas, tão chatas de entender como esse cara é. Ele é o cara que olhou para a história e disse: tudo está sempre em movimento, nada é fixo. Muito embora outros pensadores tivessem pensamentos análogos, foi Hegel que sistematizou essa ideia do movimento, do fluxo e da dialeticidade. E essa ideia de dialética pode ser louca, que a gente vai tentar desmembrar hoje. Então, pega aí o seu todinho, pega aí o seu Nesquik, pega aí o seu calmante, porque o papo vai ser muito crânio, muito cabeludo, mas com aquele toque do Filosofia de Boteco que você já conhece. E para começar com o básico, até porque Hegel exige essa cautela, vamos falar um pouco sobre ele e ir avançando passo a passo, tal como a história avança na concepção hegeliana. Ele nasceu em 1770, em Stuttgart, na Alemanha. Cresceu numa época em que o iluminismo estava bombando, mas ele não se contentou com a repetição, em seguir cegamente o espírito dos iluministas e o que eles diziam. Ele queria ir além, ele queria ultrapassar o que eles falavam e pensavam. Ele queria entender como a razão molda a realidade e como a história é um processo contínuo de desenvolvimento. Para Hegel, o mundo não é estático, o mundo não é fixo, o mundo não está parado, não é do ser tão somente. Tudo está sempre mudando, evoluindo. E esse movimento é regido por um processo que Hegel denomina de dialética. Mas calma que a gente já vai explicar o que diabos é isso. Não surte, não dê o stop no nosso episódio. Bom, se tem uma coisa que o Hegel adorava, era a ideia do Geist, do espírito. E não é o espírito no sentido religioso, espírito no sentido de alma, fantasma, espectro. Esse Geist, né? Esse espírito que ele pode ser traduzido, né? A palavra Geist em alemão pode ser traduzido como mente, como cultura, ou até mesmo uma consciência coletiva. É como se fosse uma ideia, por assim dizer. Para Hegel, esse Geist, esse espírito, está em constante evolução. E essa evolução acontece por meio da dialética. E a dialética de Hegel funciona da seguinte forma, vamos explicar de uma maneira até resumida e, por assim dizer, até meio porca, mas bastante didática, que não vai te tirar nenhum conhecimento e nem a curiosidade. Primeiro você tem uma tese, que é uma ideia inicial. E aí vem uma antítese. Uma antítese. Vamos separar até a palavra para ficar mais didático. Antítese é algo contrário à tese, é a ideia contrária. Antes você tinha a tese, agora você tem a antítese. E dessas duas, do conflito que dessas duas acontece, surge a síntese, que resolve o conflito entre essas duas primeiras, mas cria um novo ponto de partida. E esse processo nunca termina. É o que move a história, a cultura e a filosofia. Então toda a síntese que resolveu um conflito de tese e antítese se torna posteriormente uma tese a ser superada por uma antítese que irá confrontá-la e uma síntese que irá resolvê-la. E olha que fabuloso. Hegel acreditava que tudo isso estava levando a humanidade em direção ao espírito absoluto, que é a plena realização da razão e da liberdade. É como se fosse um final boss da história, como se fosse o
ponto final, o último chefão a ser superado. E uma das obras mais famosas, se não a mais famosa de Hegel, é a Fenomenologia do Espírito. E, meu amigo, esse livro é um labirinto filosófico, é intrucado, é muito denso e bastante difícil. Nele, Hegel analisa a jornada da consciência humana, desde a percepção básica até o reconhecimento do espírito absoluto. No meio disso tudo, ele fala do famoso senhor e escravo, um dos conceitos mais importantes da filosofia política e de toda a filosofia hegeliana. Hegel mostra que a identidade do senhor depende do reconhecimento do escravo e vice-versa. Em outras palavras, nossas identidades são sempre construídas em relação aos outros. Essa dialética do senhor e do escravo, no qual um depende do outro, o senhor só é senhor pelo reconhecimento do escravo e o escravo só é escravo ao reconhecer o senhor, foi uma semente para a filosofia de Marx, que já conversamos sobre a luta de classes, sobre o materialismo histórico, sobre toda aquela concepção da história material e seus contrários. E outra grande sacada, né, de Hegel é a visão da história como um processo racional. Ele dizia que a história tem uma direção, tem um fim, e que cada evento, por mais caótico que pareça, faz parte de um grande esquema do progresso. Para Hegel, nenhum evento é isolado, é aleatório, anárquico. Tudo está dentro de uma grande pintura que no final, quando completa, terá explicação, terá razão. Então você pode pensar, nossa, mas tivemos Inquisição, tivemos revoluções sangrentas, ditaduras, períodos com Holocausto, morticínios, diversos eventos que gostaríamos que não tivesse acontecido. E aí eu olharia e diria, de fato, é muito triste, é muito trágico, mas tudo isso faz parte de um todo maior, racional e significativo. Mas isso não quer dizer que a história é linear ou é predestinado, como se fosse algo grego em que as moiras tecem o fio. A dialética da história é cheia de conflitos, contradições, revoluções, mas no final tudo está levando a humanidade em direção à liberdade. Então, por mais que haja essa mística de que Hegel acreditava numa espécie de moiras do destino, de fado, é totalmente equivocado. A história é totalmente dinâmica, ela sempre se adapta buscando chegar no espírito absoluto. Claro que Hegel não passou batido, não foi amado com 100% de aceitação, né? Ele até teve rivais ideológicos, né? Teve um rival bastante crítico, que foi Schopenhauer, que escreveu livros e mais livros criticando Hegel, um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard também. Então Hegel criou bastante atrito com outras pessoas. Ele influenciou bastante uma galera como Marx, ou até mesmo existencialistas, filósofos da história, mas também tomou muita porrada. Nietzsche, que também criticou Kant, achava que Hegel viajava na maionese com a ideia de progresso histórico. E alguns positivistas, como Auguste Comte, falavam que a análise histórica de Hegel era metafísica demais, muito ilusória. Mas o fato é que Hegel continua e continuará sempre relevante até hoje e até mesmo nos dias futuros. Quer entender política, sociologia, psicologia, toda essa dinâmica social, existencial, em algum momento você esbarrará nas linhas dos textos de Hegel. Quer entender treta sobre capitalismo e socialismo? Hegel é a raiz disso. Porque para entender Karl Marx é necessário beber da dialética e do entendimento de Hegel. Quer entender sobre história? Hegel talvez é o principal pensador que coloca a história como centro da análise da discussão humana. Quer entender as grandes revoluções, as grandes ideias, os grandes homens? Hegel. Hegel que traz a ideia de que grandes homens, grandes representantes do espírito absoluto movem a história para frente. Né? Para ele, o ideal move o material. No episódio do Marx, falamos que Marx inverte. Marx, o material move o ideal. Né? As condições materiais farão com que determinada pessoa tenha determinada ideia, determinado pensamento. Para Hegel, não. Para Hegel, as ideias
condicionarão as condições materiais, os arranjos políticos e determinará o ritmo, o fluxo e a direção do avançar do tempo, da história, da humanidade. E olha só, as ideias do Hegel ainda pode-se dizer que fazem sentido ou têm influência nos dias de hoje. Quando se fala de identidade, de reconhecimento, de direitos humanos, estamos falando de Hegel também, que também foi um crítico e aluno de Kant. Quando a gente olha para as mudanças sociais, para as políticas, para toda a controvérsia de luta de classes ou de afirmação de ruptura, estamos vendo de alguma forma a dialética em ação. Até no cinema e na cultura pop podemos visualizar Hegel. Filmes que exibem e expõem personagens com conflitos internos, que evoluem por meio de dilemas morais, estão somente seguindo talvez uma lógica hegeliana, em qual há uma tese, uma antítese e, enfim, uma síntese que supera esse estado anterior para ser superado por um estado futuro. Bom, então é isso, pessoal. Eu tentei desmistificar a complicação de Hegel, porque eu sei que ele pode parecer muito complicado, mas as suas ideias estão por trás de muita coisa, influenciaram muita coisa e tentaram resolver muita coisa à sua época. Se você ficou confuso, relaxa. Hegel causa essa sensação mesmo. A filosofia é para confundir em algum aspecto, sim, é para incomodar mesmo. Mas se lembre, o mundo está sempre em movimento e a gente faz parte desse processo histórico, dessa dinamicidade da evolução para o espírito. E lembre-se, a verdade é o todo, a verdade está na totalidade. Hegel supera Kant, né, ou buscou superar Kant com os limites da razão. Para Kant, há o fenômeno e o númeno, há um limite do que podemos conhecer. Com Hegel, não. A verdade é o todo, é o absoluto. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e deixe suas sugestões nos comentários. Valeu, até a próxima, pessoal!